A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Vou ministrar agora a aula da lição número 3, a salvação e o advento do Salvador. Estamos estudando aqui o quarto trimestre do ano 2017 da revista CPAD, essa revista maravilhosa que vem falando de salvação. Ela veio, claro, no momento certo. Eu sempre falo isso, né? Sempre fala que veio no momento certo, mas a gente tem que sempre estudar sobre salvação. Então, o tema salvação, geralmente ele está presente em todas as revistas, porém, ter uma revista exclusivamente para falar de salvação é muito bom. Então, vamos começar a aula. Só antes de começar, quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, se estiver aí no YouTube, se inscreva no meu canal, clique em gostei aí, aquele dedinho assim de legal, faça um comentário, se você se sentir à vontade de perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se você também quer usar o slide na sua igreja, esse slide em PowerPoint, você pode usá-lo na sua igreja e ministrar a aula aí, modificar, fazer do jeito que você quiser. Então entre no site ebedemfoco.com, faça o seu cadastro, use o slide na sua igreja, eu tenho certeza que sua aula será diferente. Então aí centenas ou milhares de pessoas estão usando esse slide, está sendo uma bênção. Então, só clicar no link que está aí perto do vídeo ou digite aí no navegador www.ebedemfoco.com. Qualquer dúvida é só perguntar, lá no site tem meu WhatsApp, é só entrar em contato. Então, vamos começar a aula. A lição número 3 tem como texto áureo: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João 1:14. Então, esse versículo ele vem falar aqui da encarnação de Jesus. Então, foi um tema que nós estudamos no trimestre anterior também. Teve uma lição que nós falamos da encarnação do Verbo, falamos de Jesus como homem e Deus ao mesmo tempo, e nessa lição nós vamos abordar também esse tema de uma maneira um pouco diferente. Outros aspectos serão debatidos aqui, estudados, e eu tenho certeza que você vai aprender bastante sobre esse versículo e sobre esse conceito da encarnação do Verbo. A verdade prática diz assim: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Então Jesus ele não nasceu por acaso, fazia parte do plano de salvação de Deus. Então na lição também nós vamos estudar esse plano de salvação que Deus já tinha preparado desde a fundação do mundo. Na verdade, nós estudamos sobre isso na lição anterior. Falamos desse plano de salvação, nós vamos falar agora da execução desse plano de salvação, enfatizando também aí as profecias do Antigo Testamento, tudo que apontava para Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra em João 1, do 1 ao 14. Eu não faço essa leitura porque eu quero ganhar tempo no vídeo, suponho que você já fez. Não que ela não seja importante, é muito importante sim. Se você não fez, faça agora. Nós vamos falar bastante desse texto durante a aula. Então, leia aí João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Só enfatizando aqui que no começo fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no último fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no primeiro, enfatiza a divindade do Verbo, que é Jesus, e no último versículo aqui, versículo 14, fala da humanidade de Cristo. Habitou aqui é fazer uma tenda, armar uma tenda, ou seja, o Verbo está entre nós. Jesus, ele habitou entre nós. Então, é importante enfatizar isso aqui. A divindade e a humanidade de Jesus agindo ao mesmo tempo. Isso é chamado de união hipostática de Cristo. Os teólogos chamam desse nome um pouquinho complicado, mas se você ouvir por aí, união hipostática de Cristo, essa é a união onde nós consideramos Cristo como 100% homem e 100% Deus. Somente assim ele pôde comprar a nossa salvação. Introdução. Vamos começar aqui a introdução da nossa lição. Deus não abandonou o ser humano no pecado. Então isso jamais aconteceu. O homem pecou, mas Deus continuou cuidando do ser humano. Por isso, o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era para a humanidade. Então, quando Jesus nasceu, marcou, dividiu a história. Nós falamos antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque foi um momento que marcou a história, uma nova era na humanidade,
porque o plano de Deus que já vinha sendo executado, ele se concretiza aqui nesse momento, quando Jesus nasce. E ele nasce, vive, morre para perdão e salvação. Ou seja, o objetivo é trazer perdão e salvação para o pecador. Aquele que pecou, mas que se arrependeu dos seus pecados e quer ter um relacionamento com Deus. Então, como que ele consegue esse relacionamento? Através de Jesus Cristo. Então, vamos enfatizar que esse relacionamento com Deus só acontece por meio de Cristo. Primeiro tópico, o anúncio do nascimento do Salvador. Tópico 1.1, no Antigo Testamento. Então, nós vamos enfatizar aqui a questão, estudar a questão aqui de Cristo, como que Cristo estava presente no Antigo Testamento e como que o Antigo Testamento apontava todo para Cristo. Então, isso aqui é muito importante. Eu, particularmente, gosto muito desse tema, gosto muito de pregar sobre esse tema, ensinar sobre esse tema, mostrando Cristo no Antigo Testamento. Tem gente que não gosta do Antigo Testamento porque acha que não tem nada a ver com o Novo. Não. Ele aponta para o Novo Testamento, ele aponta para Cristo o tempo todo. Então, o Antigo Testamento dá abundantes predições sobre a vinda do Messias ao mundo. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento e não enxergamos Cristo, nós não lemos ele direito. Nós não conseguimos entender ainda. Então, a gente só entende o Antigo Testamento de verdade quando nós começamos a enxergar Cristo ali no Antigo Testamento em todos os aspectos. Então, na queda dos nossos primeiros pais, ali Adão e Eva, Deus já anunciou a vinda do Salvador. Foi estudado na lição anterior isso aqui. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Ou seja, é um versículo que Deus já faz a promessa de vir o Messias, aquele que viria salvar a humanidade. Então, o Antigo Testamento todo aponta para Cristo, começando aqui em Gênesis, já logo no início, logo depois da queda, Deus já faz um sacrifício, faz roupa de animais para Adão e Eva e já faz essa promessa. No sangue dos animais, no umbral das portas, na noite da Páscoa. Esse aqui foi o tema estudado na lição anterior também, foi com detalhes lá, que eu só vou falar, passar por cima, falar que esse sangue do cordeiro que passou na porta aqui dos umbrais lá da porta dos judeus, representa o sangue de Cristo, aponta para Cristo, que é o Cordeiro de Deus. O que João Batista falou quando viu Jesus lá na beira do Jordão? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele estava lembrando, pensando no Cordeiro Pascual. Então esse Cordeiro Pascal, não Pascual, Pascal, ele é o Cordeiro que representa Cristo, o perdão dos nossos pecados. No êxodo do povo judeu do Egito. Então, quando o povo sai ali do Egito, atravessa o Mar Vermelho e caminha para a Terra Prometida, tudo isso aqui aponta para Cristo. É uma salvação, o povo foi salvo. Está lá Moisés, o mediador, aponta para Cristo. Cristo é o nosso mediador perfeito, assim como Moisés foi o mediador ali para o povo. Moisés, ele se identificava com o povo, com os pecados do povo, com a rebeldia do povo, ele estava no meio desse povo rebelde. Ao mesmo tempo, Moisés se identificava com Deus, ele conversava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Então, quando Moisés chegou ali diante do Mar Vermelho e o povo começou a murmurar, Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, por que tu clamas a mim? Ou seja, Moisés estava no meio do povo murmurando também, falando: Deus, e aí, o que a gente faz? Então ele estava se identificando com o povo, mas ao mesmo tempo ele conversava com Deus. Então ele foi um mediador para aquele povo. Então Deus falou simplesmente: diga o povo que marche, diga o povo que ande, porque veja a vitória que eu vou trazer. Então Deus, a graça de Deus opera aqui, nessa passagem, nessa travessia. Então é a graça de Deus agindo na vida do povo e o povo é liberto da escravidão, assim como nós somos libertos da escravidão do mundo, a escravidão do pecado. Então toda a história do Êxodo aqui aponta para essa maravilhosa salvação, aponta para Cristo. Nos 26 salmos messiânicos, eu não tenho tempo aqui nesse vídeo, mas eu recomendo você abrir aqui a sua Bíblia e ler esses salmos. Se você quiser depois, manda e posta no comentário, ou então me manda um e-mail, WhatsApp, eu vou ver se eu posto depois aí as várias profecias que estão nesses salmos. É porque são várias mesmo e eu vou tomar muito tempo aqui no vídeo, mas eu posso mostrar para você que
os salmos messiânicos, eles descrevem a vida de Cristo, a morte de Cristo, com detalhes, com riqueza de detalhes. Então é muito interessante isso. Tem gente que acha que salmo é só poesia, que não tem nada a ver. Não, tem profecia lá. Não está profetizando. Então não era uma poesia qualquer para o povo, não, era poesia, mas poesia, um estilo literário que tinha ali uma profecia. Então, há vários salmos aí profetizam a vida de Cristo. Então, aponta para Cristo, fala de Cristo. Então, ler salmos também é ler sobre Cristo. Não é algo chato, não é algo ruim, mas você está lendo sobre o Messias. Na volta do exílio babilônico, então quando o povo retorna ali do exílio, estava preso lá na Babilônia, e depois, né, se tornou o Império Medo-Persa e tal, foi uma confusão lá, mas um dia eles voltam, eles retornam para Jerusalém. Então isso representa também uma salvação, aponta para Cristo, libertação do exílio, nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado, do exílio do pecado, é uma redenção que acontece na vida do povo, uma redenção que acontece conosco também. Então isso aqui aponta para Cristo. Nos profetas, né, do Antigo Testamento, especialmente o livro de Isaías. O livro de Isaías é chamado, né, do profeta, Isaías é chamado do profeta messiânico. Várias passagens de Isaías falam de Cristo, falam do Messias, do servo sofredor. Né? Isaías 9,2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então isso aqui está falando de quem? De Cristo. De Cristo. Quem foi essa luz que esse povo viu? É a luz que é Cristo. E Mateus cita essa passagem de Isaías lá na frente. Então, quando Jesus começa a pregar o evangelho e ele entra nas cidades, em Cafarnaum, e ali trazendo luz para o povo, a gente observa que é o cumprimento dessa profecia aqui de Isaías. Detalhe, Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Então, é muito tempo, viu? Então, a profecia de Isaías cumpre de forma completa na vida de Cristo. Anunciado pelos anjos. O anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe deu instruções de como ela conceberia milagrosamente o menino Jesus. Então, isso aqui foi um milagre. O anjo vai lá, anuncia para ela, né, fala assim, o anjo diz, né, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:30 e 31. Então o anjo falou que ia nascer Jesus do ventre dela. Essa palavra que achaste graça, graça é favor não merecido. Tem gente que acha que graça, pensa que graça é algo bom, algo que a pessoa recebe porque ela merece. Não, a palavra graça em si já significa isso, favor não merecido. Ou seja, Maria, você não merecia, mas Deus foi gracioso para contigo. Seria uma tradução viável para essa passagem. Então, que ela achou graça diante de Deus é que ela encontrou diante de Deus um favor não merecido. Poderia ser qualquer uma outra, mas foi ela. Quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores, estes foram tomados de grande alegria e glória do Senhor. Olha só os anjos novamente, né? Anunciou para Maria o anjo e, né, a palavra anjo em si significa mensageiro. Então, eles trouxeram a mensagem para Maria e agora para os pastores, né? Teve uma grande alegria, né? Ao ouvirem palavras tão alentadoras e coral de anjos cantando, foram imediatamente à procura do Salvador. Então apareceu ali para eles um coral de anjos e eles foram, né? Vamos atrás desse Salvador, vamos buscar esse Salvador. Então isso é muito importante. Vamos falar dessa busca dos pastores agora nesse tópico, né? Desfrutado pela humanidade. A visita dos pastores e dos sábios, né, que eu estava falando no outro tópico, né, que, ou seja, eles indo até o mestre, buscando encontrar ali o Salvador, representa, simboliza toda a raça humana à procura de Deus. Então, esse ato simples deles buscarem a Cristo, né, aponta para isso, porque a raça humana ela busca Deus. Infelizmente, a grande maioria busca Deus da maneira errada. Mas todos estão buscando algo superior. Então, eles, pelos seus pecados, por causa dos seus pecados, da idolatria, eles buscam a Deus da maneira totalmente errada que não deveria buscar. Mas somente Cristo é o caminho até Deus. Simples manjedoura, cheia de animais e palha. Um lugar inóspito para o grande rei e salvador. Então, enfatizando aqui o lugar que Jesus nasceu. Né? Uma manjedoura, lugar de animais. Mas ele era um rei, salvador,
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então Jesus, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, nascendo em uma manjedoura. O que isso significa? Por que será? Vamos ver mais na frente. Mas foi ali, nessa manjedoura, que Deus mostrou-se em toda a sua singeleza e simplicidade, quando foi ao encontro do homem pecador, uma vez perdido e entregue ao opróbrio do pecado. Ou seja, é pela simplicidade, a humildade de Cristo. Ele fez isso simplesmente porque ele queria se entregar ao pecador e ao encontro do pecador. Ele quis se identificar com o pecador. Cristo, em momento algum, ele quis ser ali considerado como um grande rei com pompa e honra, apesar dele ser rei. Ele não quis ter uma vida boa, ele teve uma vida sofrida, como qualquer um outro ser humano. Então, se você está sofrendo, saiba que Cristo também sofreu. Se você está sendo perseguido, saiba que Cristo também foi perseguido. Se você vive uma vida humilde, né, na pobreza, quem sabe, passando dificuldade, sabe que Cristo também passou dificuldade. Ele nasceu em um lugar humilde, em um lugar simples. Né? Ou seja, ele nasceu numa situação mesmo de pobreza. Eles não tinham, né, onde ficar. E ali estava ele, numa manjedoura. Então isso representa aí a humildade e a simplicidade de Cristo. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. João 1, 9. Ou seja, a luz verdadeira é Cristo. Ela é para todos. Infelizmente, nem todos aceitam e creem. Tópico 2. A concepção do Salvador. Então, tópico 1, nós falamos aí das profecias do Antigo Testamento, né, o que aponta para Cristo. Falamos do nascimento de Cristo, do anúncio de Cristo, a maneira que ele nasceu. Agora nós vamos focar na concepção do Salvador, no nascimento dele mesmo. Primeiro, um plano concebido desde a fundação do mundo. Vamos falar um pouco desse plano de salvação. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. A gente fala assim, morto desde a fundação do mundo? Olha só o que diz Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aqui esse verso diz, esse versículo, né, diz que Jesus ele foi morto desde a fundação do mundo. Então o Cordeiro de Deus não morreu ali no ano zero, naquele período ali, zero não, né, no ano 33, que seria o ano zero onde ele nasceu, até tem um erro de data aí, mas por volta do ano 29 que ele morreu, né, mas com 33 anos de idade, isso é um outro detalhe, mas não foi nesse momento da morte dele que ele estava morrendo. Para Deus, o Cordeiro já tinha morrido, para Deus já tinha acontecido. Né? Há quem diga que para Deus tudo acontece no presente, no momento. Então não tem diferença, o Cordeiro, o plano para nós foi executado naquele momento que Jesus nasceu, viveu e morreu. Mas para Deus esse plano já tinha acontecido, ou seja, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então quando o judeu do Antigo Testamento fazia sacrifício, coisas da aula anterior aí, que você pode assistir o vídeo, então quando ele realizava o sacrifício, já estava apontando para esse sacrifício, o sacrifício de Cristo, que para Deus já tinha acontecido. Né? Ou seja, do ponto de vista divino, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário. Deus criou o homem perfeito, sem nenhum pecado, sem nada. Criação perfeita. O pecado entrou no mundo. Só que antes do homem pecar, Deus já havia provido um Salvador. Então esse Salvador ele já estava na mente de Deus. O plano de Deus já existia antes do homem pecar. Significa que quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Ou seja, de alguma forma, Deus já sabia que o homem ia pecar. Então já tinha o plano de salvação. Antes do homem errar, Deus já tinha traçado o plano para resgatar e trazer o homem de volta. Em seu eterno amor pela humanidade, o Altíssimo havia planejado o resgate dos pecadores. Ou seja, Deus já tinha planejado, né, passo a passo para salvar a humanidade, para resgatar os pecadores. O nascimento do Salvador. Vamos enfatizar aqui o nascimento. Então, que fique bem claro na sua mente que Deus não teve uma ideia depois que o homem pecou.
ele já tinha o plano de salvação na sua mente antes do homem pecar. Esse plano já existia desde a fundação do mundo. Isso mostra o amor que Deus tem para a humanidade. Agora, no tópico 2, vamos falar do nascimento. Do ponto de vista humano, foi aqui que esse plano começou a ser executado, pode-se dizer dessa forma. O nascimento do Salvador é um evento emblemático e simbólico acerca do propósito que ele veio realizar, salvar o mundo. O propósito de Jesus nascer foi esse, salvar o mundo, morrer na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse versículo ele é conhecido por todos. Pode-se dizer que é o versículo mais conhecido da Bíblia. E, de fato, é um versículo muito belo, porque ele resume tudo que Deus quer para a humanidade. O amor de Deus, o plano de salvação de Deus está aqui nesse versículo. Então, Jesus não nasceu para ser mais um, mas ele nasceu já pensando na cruz. Ou seja, ele já caminhava para a cruz. Ou seja, toda a vida de Jesus era caminhando para a cruz, porque foi na cruz que ele foi vitorioso. Tem gente que acha que ele perdeu na cruz, que ele foi derrotado na cruz, mas não foi. Ele venceu na cruz. Desde o seu nascimento, esse já era o propósito. O Filho se esvaziou de sua glória para habitar de maneira humilde entre os homens. Então, Jesus ele vivia ali em harmonia com o Pai e com o Filho, com o Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade vivendo em harmonia. E ele esvaziou-se de sua glória, se fez um homem e habitou entre nós. Então, como eu já falei anteriormente, esse verbo habitar significa erguer uma tenda, fazer uma tenda. Ou seja, quando alguém faz uma tenda, ergue uma tenda, é porque ele veio para ficar, para morar. Então ele diz assim, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele está conosco, ele veio para ficar. Ou seja, ele subiu aos céus, mas o Espírito dele habita em nós. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2,7. Leia Filipenses 2, do 1 até o 10, que você vai entender bem aí a questão da humilhação do servo, o esvaziamento de Cristo, né? Chamado de kenosis, quando ele esvazia a si mesmo. Toma forma de servo. Tem gente não quer servir, né? Quer ser grande, quer ser servido. Mas Jesus ele veio dar o exemplo de servo. Se você quer seguir o exemplo de Jesus, comece a servir. Né? E não o contrário, né? Querer ser servido é o contrário do que Jesus fez. Ele tinha tudo para ser servido. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o próprio Deus, ele é o próprio Deus. Poderia ser servido, poderia querer todo mundo aos seus pés, mas ele veio para servir. Um roteiro divino de vida. Quer seguir um roteiro de vida que é aprovado por Deus? Olhe para Cristo. Viva como ele viveu. Vamos analisar isso nesse tópico. Desde a fundação do mundo, Jesus foi Salvador. Isso, sem dúvida, já foi falado anteriormente. Ou seja, essa imagem aqui ela diz muito isso. A gente já vê aqui Caim e Abel. O sacrifício que Abel ofereceu apontava para Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo. A Páscoa aponta para Cristo. Ou seja, Antigo Testamento, Novo Testamento, ou seja, tudo se completa. Então essa imagem representa tudo isso aqui. Antigo Testamento, aqui mostra um período de as trevas, como se fosse trevas, aqui já mostra luz. Então a gente observa aqui uma transição. A luz veio. No Antigo Testamento o sacrifício tinha que acontecer o tempo todo, tinha que se repetir. No Novo Testamento não precisa mais. O sacrifício aconteceu de uma vez por todas. A luz está aí brilhando para sempre. A partir do seu nascimento, essa realidade foi confirmada. Voltando para Deus, o Cordeiro já tinha sido morto. Mas para nós precisávamos ver ele nascer, crescer e morrer. Então foi isso que aconteceu. A realidade se confirmou quando ele nasceu. Ele foi concebido por uma virgem, como a gente já falou anteriormente. Mas o que isso representa? Representa o fato milagroso dele ser o Filho de Deus. Quando Jesus ele foi concebido por uma virgem, mostra que ele já existia. O fato de Jesus não nascer da relação entre um homem e uma mulher mostra que ele já existia, a pré-existência de Cristo. Cristo já existia desde a eternidade. Então ele foi concebido por Maria, Maria simplesmente carregou
Jesus no ventre, ela teve um papel importante, uma responsabilidade muito grande de cuidar de Jesus, de criar Jesus, porém, ele já existia, ele sempre existiu. E isso mostra o fato dele ser concebido por uma virgem. Jesus nasceu num contexto de pobreza. O que isso significa? Mostra que sua humilhação a serviço dos desafortunados. Ou seja, ele veio servir, buscar aquele que está perdido. Né? Que muitos podem se encontrar numa situação difícil, de pobreza, de desprezo, de discriminação, mas até nisso a pessoa ela parece com Cristo, porque Cristo também esteve nessa situação. Então, o nascimento, a sua vida, tudo que ele fez também mostra que ele se importava com todas as pessoas, não somente as pessoas ricas e bem-sucedidas, mas todas. Filho de Maria, cresceu numa família. Então Jesus ele cresceu num contexto familiar estruturado, um homem, uma mulher, eles tinham outros filhos, vários filhos, Jesus teve vários irmãos. Então isso mostra a importância que Deus dá à célula máter da sociedade. O que é a célula máter? Ou seja, é aquilo que é mais importante. Né? A sociedade ela só é organizada porque tem família. Eles estão querendo por aí destruir a família. A mídia, né? A televisão, aí, os jornais, os programas de TV, novela, filme, tudo está tentando combater a família, destruir o conceito de família que a Bíblia ensina. Mas nós sabemos que Cristo viveu na família e isso mostra a importância que Deus dá para a família da maneira correta. Assim, o ministério terreno de Jesus seria abrangente, ou seja, abrange todos os aspectos e mostra que o reino de Deus já chegou. Então a gente observa a vida de Jesus foi uma vida normal, nada demais. 100% homem. Ele viveu como homem, mas ao mesmo tempo era Deus, ou seja, 100% Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, nesse terceiro tópico, nós vamos procurar entender melhor essa união hipostática de Cristo. Como que ele foi humano e ao mesmo tempo divino. A encarnação do Verbo. A Bíblia afirma reiteradas vezes que o Filho de Deus se tornou carne. Ele se fez carne. Tem gente que fala assim, não pode, Jesus não pode se fazer carne porque a carne é corrompida, a carne é pecaminosa, a carne é pecadora. Não é. Deus criou o homem perfeito, sem pecado. O homem não tinha pecado. Depois o pecado contaminou o homem. E por isso que Jesus não nasceu da união de um homem e uma mulher, porque senão ele nasceria com uma natureza pecaminosa. Então ele já nasceria contaminado, porque a contaminação não está necessariamente na carne, mas o pecado que entrou na carne humana. Então por isso que ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, de forma que ele nasceu sem pecado, sem contaminação, mesmo estando na carne, mesmo vivendo em carne humana. Quando fala carne aqui, não é natureza carnal, natureza pecaminosa, mas carne no sentido de carne humana mesmo. Pega no seu braço e puxa, não tem carne? Pois é, Jesus nasceu assim, no corpo humano. É uma pessoa inteira de carne e osso em pleno uso de suas funções psíquicas. Ou seja, Jesus era um ser humano. Ele tinha todas as características de um ser humano. E Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Ou seja, a Bíblia afirma enfaticamente, reiteradas vezes, que Jesus se fez carne. Isso é necessário. Né? Se fez carne, habitou entre os homens, assumiu a humanidade juntamente com as fragilidades próprias dela. Então, para nós sermos redimidos, nós teríamos que ter um ser humano. Teria que ser um ser humano. Né? Ou seja, quem pagaria o preço do nosso pecado? É alguém que se identificasse conosco. Né? Assim como Moisés lá se identificava com o povo, né? O nosso Redentor teria que ser alguém que se identificasse conosco. E Jesus se identificou conosco porque ele se fez carne, habitou entre nós, viveu como um ser humano. Jesus, por exemplo, chorou em público. Quando ele recebeu a notícia que Lázaro morreu, ele chorou. Então, ele mostra, quem é que chora? Ser humano. Ele chorou. Jesus sentiu saudades. Jesus experimentou dor, a dor da morte, sofrimento. Né? Ele sofreu muito. Então, ele experimentou a dor, coisa de ser humano. Sentiu a tristeza da morte. Ele suou sangue. Coisa que algo que realmente pode acontecer em uma situação extrema
de tristeza, de angústia. Jesus estava, a sua parte humana que estava, né, fragilizada, acabada, arrasada, porque ele sabia que ia acontecer. Ele fala, Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, a sua parte humana estava falando, eu não quero sofrer isso. Então imagina que você vai ser torturado. Você sabe que você vai ser torturado da pior maneira possível. Isso traz uma angústia muito grande para o ser humano. E Jesus ele passou por isso. Né? Ser humano, 100% homem aqui. Sentiu-se cansado. Né? Jesus cansou, ele caminhava, ele andava, ele tinha suas atividades, ele cansava. Né? Jesus ele teve sede. Quando ele chegou diante da mulher samaritana, ele pediu água para beber. Por quê? Ele estava com sede. Né? Então é ser humano. Quem é que sente sede? Ser humano. Né? Teve dificuldades familiares. Né? Quando chegou lá, Senhor, tá ali teus irmãos, tua mãe, todo mundo te chamando aí. Ele falou, olha, vocês são meus irmãos. Então os irmãos de Jesus não criam nele. Então muitos creram depois, mas enquanto ele estava lá no seu ministério, os que eram da casa de Jesus não acreditavam nele. Isso é um exemplo para nós, né? Muitos falam que porque eu sou crente, prego o evangelho e meus familiares não me ouvem, não aceitam Jesus. Não, Jesus não foi diferente. Né? Quando ele pregava, fazia milagre, os seus irmãos não acreditavam nele. Então isso, né, até nisso a gente se identifica com Cristo e ele se identificou conosco. Né? Foi tido como um louco, né? Marcos 3,21 diz, né? Quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Né? Ou seja, muitos, né, diziam que Jesus era louco. Não, esse homem é um louco. De fato, se ele não fosse filho de Deus, a gente poderia dizer que ele é louco. Pelas palavras que ele falava, né, eu sou o pão da vida. Quem é que fala isso? Ou o cara é louco ou ele é filho de Deus. Só tem duas opções. Tem gente por aí, Jesus o maior psicólogo que já existiu, Jesus o maior professor, Jesus isso, Jesus aquilo. Eles têm Jesus como mestre, um professor, um psicólogo, mas não tem como você ter Jesus como um psicólogo, um mestre, sem considerá-lo Deus. Você tem que ter ele como Deus, porque ninguém normal vai sair por aí dizendo que é o pão da vida, que é a água que sacia a sede eterna, né, que veio dar a vida eterna. Ou ele é louco ou ele é filho de Deus, um dos dois. Então você tem que decidir. Esse negócio de crer em Jesus simplesmente como um psicólogo, como professor, como mestre da moral, isso aí não vale não, viu? Não vale. Então creia nele como Salvador, né, e seja salvo. Mostrou que a privacidade e a oração são períodos essenciais para a sobrevivência espiritual. Olha só, isso aqui muitos de nós falhamos. Ter um momento a sós com Deus, de oração, de leitura da palavra, ter um momento de privacidade para louvar o Senhor. Então isso aqui é importante. Jesus fez isso aqui, ele fazia isso aqui continuamente. Né? Jesus o tempo todo ele estava ali tirando um momento, um período de oração, justamente para ali ele ter mais intimidade com o Pai. Então se o próprio Cristo queria ter mais intimidade com Deus, quem dirá nós? Como está a nossa vida de oração? A minha muitas vezes está falha. Eu posso dizer que a minha está falha. Preciso melhorar muito, muito mesmo. Ter um momento de oração, isso vale para mim. Essa palavra vale para mim. Então, olhe para a sua vida, faça uma reflexão na sua vida de oração. Então, no EBD em Foco, por exemplo, na plataforma tem um curso que eu falo sobre oração, explico sobre oração, criar o hábito de orar. Então isso é importante, você ter esse momento de privacidade com Deus. E Jesus fazia isso o tempo todo. Ele mostrou, ele foi o exemplo para nós nesse sentido. Continuando, a humilhação do servo. Então vamos entender um pouco a questão da humilhação de Jesus como servo sofredor. Vale ressaltar que nessa lição nós estamos falando mais da humanidade de Jesus. Mais da sua humanidade, não necessariamente da sua divindade. É claro que o tempo todo eu vou estar falando que ele, ao mesmo tempo que é humano, é divino. Mas nós estamos enfatizando a sua humanidade, como ele se identificou conosco. A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento de sua glória. Ou seja, ali ele estava no céu com toda a sua glória e ele esvaziou-se a si mesmo para tomar o quê? Forma de servo. Ele nasceu como um ser humano, cresceu e serviu mais do que todos. Quer um exemplo de servo? Olhe para Cristo. A palavra servo pode ser traduzida também como escravo, ou seja, aquele que é escravo, que está ali para servir mesmo como escravo, se entregar ao máximo em servir. Ele foi o nosso maior exemplo.
né, e culminou com o sofrimento na cruz. Então, quando nós falamos da humilhação de Jesus, tem a ver com toda a sua vida. Toda a sua vida ele se humilhou, ele serviu, ele foi um exemplo de humildade e culminou lá na cruz do Calvário. Sua humilhação está relacionada aos seus sofrimentos. Quais sofrimentos? Como ser perseguido e desprezado pelas autoridades. As autoridades não concordavam com os ensinamentos de Jesus, perseguia, expulsava ele das cidades. Isso aconteceu várias vezes. Ele foi silenciado diante de seus acusadores. Diante dos acusadores, ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, ou seja, manteve-se em silêncio. Injustamente julgado diante de Pilatos e Caifás. Estava lá, o Sinédrio, está lá Caifás, Pilatos, representando ali o Império Romano, julgou ele de forma injusta. Mas isso já estava no plano de Deus, viu? Já fazia parte do plano de Deus. Foi açoitado impiedosamente. Olha só, tem uma situação pior do que essa? Uma humilhação pior do que essa? O chicote de couro com pontas de osso que batia nas costas, era metal e osso, se eu não me engano. Osso eu tenho certeza, o metal estou na dúvida, mas acho que era metal e osso que batia nas costas e tirava lascas de pele, pedaços de pele das costas de Jesus. Isso aqui foi um sofrimento muito grande, 40 chibatadas, ou 42, se eu não me engano também, tem um número aí exato, não importa, mas foi uma grande quantidade de chibatadas que fez com que ele sofresse muito. Além disso, além do mais, isso que era público, viu? Não era fechado, não. A multidão estava vendo. Então o mestre, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o senhor da glória, o dono da vida está nessa situação. Às vezes a gente fala tanto da morte de Jesus que a gente não entende, né, o quanto a sua morte tem poder para perdoar os nossos pecados. É só nós olharmos para quem era Jesus. Quem é Jesus? Ele passou por tudo isso. Então, se qualquer um outro morresse na mesma situação, não tinha o mesmo impacto que ele, né, que a morte dele teve. Então, a morte dele é significativa para nós, não necessariamente pela morte, mas pelo que ele é, né? O dono da vida levando chibatada pelas suas próprias criaturas. Ele criou toda a humanidade. Ele criou aquele que estava dando chicotada nele. Então, se ele quisesse ali, ele mandava cair um raio do céu e matava aqui todo mundo ali. Mas ele se submeteu e sofreu por nós. Finalmente morto, né? Ou seja, depois de levar aí as chibatadas, né? Foi açoitado, levou murro, foi cuspido, humilhado mesmo. Ele morreu na cruz do Calvário. E ali naquele momento, até mesmo por Deus, ele foi abandonado. Até mesmo por Deus Pai, porque todos os nossos pecados estavam lançados sobre ele. Então assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor. Leia Isaías 53. Leia mesmo. Se você nunca leu, ou se você leu e não se lembra, pegue e leia. Ah, já li e lembro. Leia novamente. Para você entender que tudo que Jesus passou já estava predito no Antigo Testamento. O exemplo a ser seguido. Vamos entender um pouco mais o que Jesus quis passar para nós. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo com um amor sem igual. Então, em todas as situações, ele demonstrou amor ao próximo, amor à humanidade, mesmo pecadores, mesmo falhos. Está ali o Deus, dono da vida, andando e caminhando com pecadores, vendo a situação dos pecadores, vivendo no meio do pecado e sem se contaminar. Então, isso é Jesus. Assim Jesus andou. Então, ele estava lá, identificando-se com os pecadores, mas amando cada um, servindo da melhor maneira possível. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Essa era a sua missão.
Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor, representando aqui para o ano do jubileu, que era onde todas as dívidas eram quitadas. Aqui, qual é a dívida? Dívida de pecado, que ele veio trazer o perdão para essas dívidas. Uma dívida que nós tínhamos para com Deus, dos nossos pecados. Ele veio trazer esse perdão, ele veio curar os quebrantados de coração, né? Pregar liberdade aos cativos, aqueles que estão presos no pecado, restauração de vista aos cegos, liberdade dos oprimidos. Foi isso que ele veio fazer. Esse é o exemplo que Jesus trouxe para nós. Nós temos que fazer a mesma coisa. A partir da vida do Salvador, somos estimulados a priorizar o reino de Deus. O que é prioridade na sua vida? Será que o reino de Deus está em primeiro lugar? Jesus, ele tinha o reino de Deus como primeiro lugar na sua vida. E o nosso coração, será que Deus está em primeiro lugar e as demais coisas vêm depois? Ou seja, nós não podemos permitir que nada tome o seu lugar em nosso coração. Ou seja, o lugar de Deus, o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida, tem que ser de Deus. Isso não tem que ser algo da boca para fora. Você conversa com qualquer pessoa, todo mundo vai dizer, Deus é primeiro lugar na minha vida. Mas na prática você observa que não é. Então nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida e verificar se realmente Deus é primeiro lugar na nossa vida. Porque se ele não for, nós estamos cometendo o pecado de idolatria. Idolatria não é só se você se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, mas é tudo que você coloca no seu coração mais importante do que Deus. Você coloca no seu coração, considera algo mais importante do que Deus, você cometeu idolatria e está cometendo idolatria, mas ainda há tempo de arrependimento. Siga o exemplo do Mestre, que colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Temos que amar o próximo na força do mesmo amor que o Pai tem por nós. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Marcos 12:30. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que nós temos que fazer. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ou seja, esses dois mandamentos. Quer servir a Deus? Ame a Deus e ame o próximo. Faça isso. Você cumpriu toda a lei. O próprio Cristo falou isso. Faça isso que você vai conseguir viver uma vida de santidade. Como que eu vivo uma vida de santidade? Ame a Deus. Busque mais agradar a Deus. Ame o próximo. Busque agradar o próximo mais do que a ti mesmo. E aí você vai sim cumprir os mandamentos e servir a Deus de verdade. Conclusão. As boas novas do Evangelho se materializaram em Jesus quando de seu nascimento em Belém. Sua obra salvadora foi profetizada ao longo do Antigo Testamento, anunciada pelos anjos aos pastores e ecoa de forma abrangente por todo o universo. Entenda uma coisa, o Antigo Testamento aponta para Cristo. Nunca pense que o Antigo Testamento não fala de Cristo, que você não vai ler, não vai estudar o Antigo Testamento, porque não tem nada a ver, é diferente. Não, tudo lá aponta para Cristo. Então vamos estudar e detalhar mais sobre o Antigo Testamento, pregar mais sobre o Antigo Testamento, ensinar mais sobre o Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento nós encontramos todas as profecias e descrições de Jesus Cristo, sobre Jesus, a sua vinda, o seu nascimento e a sua missão. Ele se encarnou, se humilhou e finalmente triunfou gloriosamente mediante a sua ressurreição, para assim nos garantir a salvação. Então, tudo que Jesus fez foi para garantir a nossa salvação. Nós não fizemos nada. Olha lá para o povo atravessando o Mar Vermelho. Moisés, diga para o povo que marche. O resto, deixa comigo. Então, Moisés falou para o povo, falou assim, vamos andar, vamos caminhar e vamos ver quão grande salvação, livramento Deus vai nos dar. Ou seja, o povo não fez nada. Deus fez tudo. Então, Jesus ele já veio e fez tudo. A única coisa que nós temos que fazer é crer. Aí sim, nós vamos nos apossar, tomar posse, colocar assim, dessa salvação que já está garantida. Ela é garantida, viu? Encerro aqui a aula. Espero que você tenha gostado e aprendido. Aqui tem as perguntas, caso você use o slide na sua igreja. Você pode ir passando aqui as perguntas. Bibliografia recomendada. Eu pego aqui da revista. Ultimamente a CPAD tem indicado somente a revista Ensinador Cristão. Então compre, procure essa revista para comprar. E o livro de apoio eu sempre coloco porque é muito bom. Eu uso ele para estudar para lição. Eu uso outros livros também, mas enfim, se você quiser dicas de livros, me procure depois que eu posso lhe informar. Mas aqui está
esse livro que é muito bom, do mesmo escritor da revista, então é um subsídio maravilhoso. Os cursos do EBD em Foco, né, que você pode assistir aí, acessar na plataforma e se capacitar, os 4 Cs de Educação Cristã, estilos de aprendizagem, né, como usar recursos didáticos, dinâmicas para EBD, o passo a passo de uma aula dinâmica, doutrinas bíblicas, interpretação bíblica, gestão do tempo, oração, ou seja, são cursos que visam lhe capacitar para ser um professor de excelência em todos os aspectos. Então, esses cursos são baseados nos 4 Cs de Educação Cristã, que é o conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto, né, da aula e conhecimento de didática. Se você ter esses 4 conhecimentos, você será, com certeza absoluta, um professor de excelência. Então, acesse ebdenfoco.com, faça seu cadastro. Se você já se cadastrou, muito obrigado, que Deus abençoe ricamente a sua vida. A paz do Senhor, até a próxima aula.